Olá, povo! Tudo bem com vocês? Desejo que sim! Eu sou a Ligiane Alves, eu tricoto desde os 5 anos de idade, nunca fiz nenhum curso avançado e tô aqui para provar para você que apenas com dedicação e uma pitadinha de criatividade nós conseguimos sim tecer belas peças. Então vem comigo porque hoje nós vamos tricotar com o fio marfim da Círculo. Gente, chegou a vez dele, esse fio macio, esse fio sensacional com uma textura maravilhosa. Então, vamos às características desse fio. 400 metros promete render bastante, porque as agulhas indicadas são de 5 a 7. Você sabe que quanto maior a espessura da agulha, mais tem chance do seu trabalho render, não é verdade? E a composição desse fio me agradou bastante, 71% acrílico, 18% poliamida e tem aqueles 11% ali de poliéster que a gente ignora, tá bom? Essa cor aqui, gente, é a cor Puma, a referência dela é 9009, é um bege bem quente, assim, a tonalidade dele, é para pele quente mesmo. Se você for de uma cartela fria, inverno ou verão, você pode substituir pela cor Coufe. Não lembro a referência agora do Coufe, mas certamente nos armarinhos aí pela internet você vai encontrar facilmente. Esse aqui é a cor Puma, que é para quem tem uma pele quente de outono como eu ou primavera, certo? Uma cor muito bonita, um degradê, que eu achei sensacional. E nós vamos tecer um cardigan em top-down. Primeiro projeto em top-down aqui no canal. Maravilhoso, né, gente? Eu tô muito feliz de finalmente poder tecer com esse fio, porque desde a primeira vez que eu vi vídeos no YouTube falando desse fio, eu já quis tricotar com ele. Porém, na época, eu fui pesquisar, ele custava entre 56 e 59 reais. Falei, ainda não é pro meu bolso. Vocês sabem que eu só compro fio em promoção, não é verdade? E eu encontrei finalmente uma promoção maravilhosa desse fio e foi no armarinho Sim a Moça, tava custando 32 reais. Aí eu olhei assim, é agora. Aí só tinha um novelo. E eu precisava de pelo menos 3 para o projeto que eu estava querendo tecer. Aí eu fui procurar se tinha alguma promoção que valesse a pena também em um outro armarinho. E eu encontrei no Lã Formosa, certo? Lã Formosa. Lá eu paguei 44 reais. 59 para 44 dá 15, 2 novelos dá 30, já pago o frete e sobra. Não é verdade? E esse aqui, eu só encontrei essa promoção porque eu estava comprando um outro fio. E aí me apareceu este. Então eu já ia pagar o frete pelo outro fio. Então esse frete aqui, ignora. De 59 reais para 32, minha filha, eu ganhei 27 reais só nesse novelo. A promoção foi maravilhosa mesmo. Ai, Ligiane, mas tu vai comprar em 2 lojas diferentes, corre o risco do lote ser diferente, aí pode dar diferença de cor, realmente. Mas como o fio era em degradê, eu achei que valia a pena arriscar, certo? Só que quando chegou até mim, gente, vocês não vão acreditar. Eu até vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, gente, aproximando bem pra vocês verem, o lote de uma loja, 8346, o lote de outra loja, 8346. Inacreditável. 2 lojas diferentes, o mesmo lote. Óbvio que eu teria gostado se viesse de lotes diferentes do mesmo jeito, mas com um lote igualzinho, gente, é perfeito demais. Então, nós vamos fazer um cardigan, primeiro projeto top-down aqui do canal. Eu comprei botões bem delicados para esse cardigan, vocês vão ver. E eu fiz aqui a minha amostra.
Indica agulha de 5 a 7, vocês sabem que eu tenho costume de testar com agulha maior e às vezes até com uma agulha que vai além da sugestão do fabricante. Porém, eu não gostei muito da minha amostra com agulha 7, o ponto não ficou tão apertado quanto eu queria. Esse aqui, olha só, ficou bem apertadinho. Estão vendo a textura disso aqui, gente? Maravilhoso, né? Então, eu vou tecer com agulha 6, certo? Projeto testado com agulha 6, mas dá para fazer com agulha 7. Nós vamos fazer um cardigan e não é apenas um cardigan, gente. É um cardigan com capuz. Gostaram da ideia, né? Um cardigan com capuz nessa cor aqui que vai com praticamente tudo. Harmoniza com muita coisa do meu armário. Então, vamos lá, porque eu tô com pressa. Vem comigo! Para fazer esse cardigan, eu usei 3 novelos do fio marfim, mas se você não se importa aí com degradê desencontrado, 2 são suficientes para esse tamanho. Eu não usei, mas te aconselho a usar agulha de número 5 para fazer os punhos. Eu usei agulha de número 6 para fazer todo o corpo e as mangas desse cardigan. Tesoura, marcadores, fita métrica e também agulha de tapeçaria para a gente costurar os punhos. Então, aqui eu tenho as medidas da minha amostra. Fiz uma amostra de 20 pontos, resultou em 13 centímetros, 10 carreiras resultaram em 6 centímetros. Aí eu coloquei aqui as medidas. No pescoço eu quero uma medida de 45 centímetros, no busto 95, no punho eu quero que tenha 18. O braço, a largura 34 centímetros e a altura, quando eu digo altura, eu me refiro à altura da axila até o pescoço, ali que eu falei pra vocês aquela medida, 27 centímetros. Aí aqui eu fiz regra de 3, tá? No meu pescoço, eu fiz a regra de 3 aqui, eu tenho que ter 45 centímetros, mediante aquela amostra ali de 20 pontos que eu fiz. No meu pescoço vai ter que ter 69,23, eu vou arredondar para 70 pontos. Quando eu chegar na parte das mangas, de acordo com a minha regra de 3, eu tenho que ter 52 pontos. E aqui para frente, para as costas, eu quero que tenha 95 centímetros quando eu chegar no busto, o meu trabalho, resultou em 146 pontos, 73 pontos para a parte da frente, 73 pontos para a parte das costas. Por ser uma frente aberta, certamente eu vou dar uma ajustada, né? Vai ficar acho que 74 para as costas, 72 para frente. Aí aqui, gente, a gente faz esse círculo nesse top-down. Toda vez que a gente vai tecer um projeto em top-down, a gente faz esse esquema aqui. Um círculo, no centro eu coloquei 70, porque esse é o número de pontos que eu vou distribuir aqui. 15% dos pontos para uma manga, outros 15% para outra manga. 35% para as costas, mais 35% para frente. Isso resulta no 100% desses 70 pontos. Aqui eu coloquei 3 risquinhos, porque como é um cardigan aberto, eu vou querer fazer casinhas de botões. Então, nós vamos ter um esqueminha aqui, mas esses 70 pontos não entram nessa conta. Nesse projeto especificamente, nós não vamos ter pontos que vão determinar o raglan. Eu simplesmente só vou colocar um marcador para separar. Então, 70% de 70 pontos, 7 vezes 7, 49. 49 pontos. Eu vou usar 26 pontos nas costas e 24 na frente, tá? Vou tirar 50 pontos, vou arredondar. 50 pontos, 26 nas costas e 24 na frente, porque eu preciso de um número par, porque é um cardigan aberto. Então, 24 pontos na frente, 12 para cada lado, ok? Sobraram 20 pontos, eu coloco 10 em cada manga, assim fica a distribuição dos meus 70 pontos. Então, aqui está a distribuição dos meus pontos.
10 em cada manga, 26 pontos nas costas. Aí pra frente 24 para fechar os 50. Coloquei 12 de cada lado, porque vai ser um cardigan aberto. Se fosse um blusão fechado, eu poderia colocar 25 nas costas e 25 na frente, tá? Mas como é um cardigan aberto, 12 de cada lado. E aqui, gente, eu quero fazer as casinhas de botões, então eu vou colocar 6 de cada lado. Um para fazer aquela borda bonita que eu geralmente faço e 5 para as casinhas dos botões, certo? Conforme eu for tecendo, vocês vão perceber. Então, 70 pontos mais 6 pontos para um lado das casinhas dos botões, mais 6 para o outro lado, 82 pontos. Vamos colocar na agulha. Coloquei os 82 pontos na minha agulha circular. Não coloquei na agulha plana, porque os pontos vão aumentando, daqui a pouco vai ter muito ponto, não iria comportar todos. Então, eu vou fazer na circular, que vai ficar melhor. Mas nós vamos fazer carreiras de ida e volta como no tricô plano. Vamos apenas usar a agulha circular, mas não faremos um tricô circular. Esse fio, gente, ele tem uma facilidade, ele tem a tecnologia Easy Pull, então você só puxa essa rodinha vermelha e o fio sai do novelo normalmente. É uma maravilha, isso facilita bastante a nossa vida. Aliás, todos os fios poderiam ser assim. Vamos iniciar então. O primeiro ponto eu vou tirar sem fazer. Vocês estão vendo que esse ponto, que o meu fio tá puxado para frente, pro meu lado, tá? Eu vou tirar o primeiro ponto sem fazer, com o fio assim para cima, ó, como se formasse uma laçada, tá? Eu sempre vou começar assim as minhas carreiras, tanto a do direito quanto a do avesso. Vamos pro ponto agora, a gente acabou de fazer a borda. Agora eu faço 5 pontos em meia. Fiz aqui 5 pontos em meia, que vai ser a parte da casa dos botões. E vou colocar um marcador aqui, botar esse lilás para diferenciar bem uma coisa da outra. A partir de agora, nós vamos fazer a barra 1 por 1. Então, um ponto em meia e o outro em tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô, e nós vamos ficar tecendo assim durante quase toda a carreira. Quando faltar 6 pontos para concluir essa carreira, nós vamos parar de fazer a barra 1 por 1, então. E aí, quando eu chegar nessa etapa, eu volto com vocês. Vou continuar tecendo aqui a nossa primeira carreira. Sempre um meia e um tricô, a famosa barra 1 por 1, ou ponto sanfona, ou como dizem os gaúchos, a gaitinha. Chama como você preferir. Tô chegando aqui no final, gente, dos meus 70 pontos. E agora, eu vou, então, colocar um marcador. Fiquei com 6 pontos na agulha, vou colocar um marcador lilás. Esses 6 últimos pontos, gente, da carreira, eles vão ser feitos sempre da mesma maneira, sempre. Eu não vou mostrar para vocês de novo, tá? Então, prestem bem atenção, se vocês não entenderem de primeira, voltem o vídeo, mas eu acredito que vocês vão entender de primeira, porque é bem simples. 5 pontos em meia.
3, 4, 5. Essa aqui é a primeira carreira, então eu tenho só mais um ponto, mas nas demais carreiras vai ter um ponto e uma laçada aqui, tá? Vocês vão pegar os dois juntos e fazer assim, com a agulha pra cá. Eu até vou tentar improvisar uma laçada aqui, pronto. Improvisei uma laçada, vou pegar por aqui o fio, os pontos, quer dizer, e vou fazer assim, um ponto em meia, só que com inclinação para a direita. Vamos à segunda carreira, eu começo sempre desse mesmo jeito, exceto quando eu for fazer uma casinha pro botão, que não é o caso agora, tá? Essa é a primeira carreira do avesso. Um ponto, uma laçada, 5 pontos em meia. A partir de agora, gente, eu vou seguir o ponto como ele se apresenta, fazendo o meu barra 1 por 1. Aqui nós temos um meia, então eu vou tecer em meia. Aqui eu tenho um tricô, então eu vou tecer em tricô. É assim que eu vou tecer esses meus 70 pontos. Aí depois eu vou passar o marcador, vou fazer ali o finalzinho da carreira, como é em todas as carreiras, já falei pra vocês. Então, eu volto com vocês quando nós formos fazer a terceira carreira, que vai ser importante. Vamos para a terceira carreira. Essa carreira tem uma coisa muito importante. Nós vamos fazer a primeira casinha para o primeiro botão. Então, eu começo sempre do mesmo jeito, um ponto sem fazer com uma laçada, assim. Vamos tecer 2 pontos em meia. Vamos fazer uma laçada, não para aumentar o ponto, gente. Uma laçada só para fazer uma casinha pro nosso botão. Aí, os próximos 2 pontos, nós vamos tecer juntos em meia, porque nós vamos diminuir um ponto. E mais um ponto em meia sozinho, tá? Então, aqui 2 em meia, uma laçada, e mais 2 em meia. E aqui vai passar o nosso primeiro botãozinho. Aí, eu passo o marcador, continuo tecendo o ponto barra 1 por 1. E no final, eu faço igual a todas as outras 2 carreiras que eu fiz o término daquele mesmo jeito, certo? Vou continuar tecendo aqui e volto quando eu estiver terminando a carreira inversa, certo? Eu estou aqui na quarta carreira, terminando aqui os 70 pontos da barra 1 por 1. E agora, eu quero mostrar pra vocês. A gente tá chegando no avesso daquela carreira onde a gente fez a casinha pro botão. Eu vou fazer 2 pontos em meia. E aqui eu cheguei na laçada, ó. Eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer esse ponto invertido. Eu não posso pegar a perninha por aqui, ó. Tá? Eu tenho que pegá-la aqui mesmo. Ó, aqui. Que se eu pegar a perninha torcida,
E lá se vai a casa do meu botão, tá? Ela tem que ficar com esse furo aqui mesmo para o botão passar por aqui. Essa é uma observação importante que eu queria fazer para vocês. E aí, no final, eu faço 2 juntos em meia, inclinado para a direita. Vou continuar tecendo, fazendo aqui as pontas dessa forma, em meia. No meio, vou tecendo em barra 1 por 1. Eu vou para a 5ª carreira agora, eu vou fazer a 6ª, 7ª, na 8ª eu volto com vocês pra gente colocar os marcadores pra já começar a preparar os aumentos do nosso cardigan. Ai, gente, eu tô amando tecer com esse fio. Ele é tão macio, tão gostoso de tecer. Gente, eu tô indo pra 6ª carreira e eu já acho que a nossa gola está bem grandinha. Então, eu vou começar a fazer aquela carreira de preparações pra gente fazer os nossos aumentos e começar o nosso ponto a partir da carreira de número 7. Então, eu vou pegar aqui 4 marcadores, eles serão no amarelo limão, tá? E eu vou usar esses marcadores, então, pra gente delimitar os nossos aumentos. Começo, então, fazendo a nossa barra de borda aqui, um ponto com uma laçada, 5 pontos em meia. E passo o meu marcador. Eu havia delimitado 12 pontos para frente de cada lado. Então, eu vou fazer 12 pontos depois do meu marcador lilás, ainda em barra 1 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 12º ponto, eu coloco um marcador. Ele vai ajudar a me guiar nos meus aumentos daqui a pouco. Depois dos 12 pontos da frente, temos 10 pontos da manga. Então, vamos tecer 10 pontos em barra 1 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar mais um marcador. Agora, nós vamos para as costas. Nas costas são 26 pontos, então eu vou tecer mais 26 pontos em barra 1 por 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Coloco então mais um marcador aqui. Agora eu tenho outra manga. Então, 10 pontos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloco outro marcador e os próximos pontos que sobrarem vão ser os pontos da frente, eles precisam ter a quantidade de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passo o marcador lilás. Começo a fazer a barra das casas dos botões. 5 pontos em meia. E 2 juntos com inclinação para a direita. Pronto. A partir de agora, eu vou, então, começar a tecer o ponto decorativo, digamos assim, e os aumentos da nossa peça. Tá ficando muito bonito e eu tô amando tecer com esse fio. Sem fazer uma laçada, 5 pontos em meia. A partir de agora e durante um bom período, nós faremos o seguinte. Deixa eu passar o meu marcador para cá. Eu vou tecer as carreiras do direito em meia. Nós vamos fazer o ponto jersey quando estiver faltando 2 pontos. Deixa eu conferir se eu teci tudo em meia. Sim, faltam 4 pontos, então 1, 2. Faltando 2 pontos, nós vamos fazer um aumento fazendo uma margarida. Conhece o ponto margarida? Se você não conhece, vai conhecer agora. Só que nós vamos fazer uma margarida inclinada para a direita. Eu faço o tricô no método continental da vovó, não é o continental clássico. Então, a perninha de trás do meu ponto meia, ela fica inclinada para a direita. E eu preciso agora que ela fique inclinada para a esquerda. Então, nós vamos virar esses 2 pontos aqui. Eu preciso que a perninha da frente esteja mais inclinada para a direita. Agora, eu vou vir com a agulha por aqui, pela esquerda. Vou tecer um ponto, não vou tirar da agulha direita, esquerda. Vou tecer um ponto e não vou tirar os pontos da agulha esquerda. Prestem bem atenção. Teci um ponto, não tirei da agulha. Vou fazer uma laçada e vou inserir aqui a agulha de novo da mesma forma e vou tecer mais um ponto em meia. Então, agora eu tenho 1, 2, 3 pontos. Agora sim, eu tiro os meus pontos da agulha. 2 pontos se tornaram em 3 e eu fiz um aumento. Passo o marcador e após o marcador eu vou fazer a mesma coisa, tá? É sempre entre os marcadores de cor amarela. Então, agora, eu não preciso virar este ponto porque ele tá na posição certa. Eu preciso virar este aqui, porque ele era um tricô e agora ele vai ser um meia. E por trás do ponto, eu insiro a agulha e faço a mesma coisa. Faço um ponto em meia, não tiro da agulha esquerda os 2 pontos. Faço mais uma laçada, insiro a agulha de novo nos 2 pontos, faço mais um meia. Agora sim eu posso tirá-los da agulha. 1, 2, 3, tenho 3 pontos, fiz o meu aumento. Continuo tecendo até faltar 2 pontos para o próximo marcador. Lembrando que eu tô fazendo essa carreira toda em meia. A partir de agora, direito, tudo em meia. Faltam 2 pontos para eu chegar nesse marcador aqui e eu vou fazer a mesma coisa.
eu vou virar este ponto aqui. E vou fazer um aumento inclinado para a direita. Um ponto, uma laçada, insiro a agulha de novo, faço outro ponto em meia e agora sim eu posso tirar da agulha esquerda. Passo um marcador. Esse ponto aqui, ele é um meia, então ele já tá na posição certa, mas esse aqui é um tricô, então ele não está na posição certa. Eu vou virar esse ponto e só coloco o outro aqui de volta. Por trás, eu faço uma margarida, um meia sem tirar os pontos da agulha esquerda, uma laçada e mais um meia. Agora sim eu posso tirar. Vamos tecendo até faltar 2 pontos para chegar ao próximo marcador. Lembrando que agora eu não estou mais em barra 1 por 1, eu estou em meia. E é assim que eu vou tecer todas as carreiras do direito a partir de agora até chegar aos punhos. Cheguei, 2 pontos aqui faltando para o meu marcador. Vou fazer a mesma coisa, esse ponto aqui tá inclinado pro lado errado, para eu fazer o meu aumento inclinado para a direita. Agora sim, coloco a agulha por aqui. Nos 2 pontos nós vamos transformar em 3. Um ponto em meia, uma laçada, mais um ponto em meia. Agora sim eu posso tirar da agulha esquerda. Passo um marcador. Eu tenho um meia e um tricô aqui. O meia tá na posição certa, então eu só vou passar ele pra cá para poder inverter o outro. Isso. Lembrando que essa inversão aqui de depois do marcador eu só vou fazer agora, tá? Porque depois eu vou estar tecendo em meia, então o meu ponto vai estar na posição correta. Por trás eu faço um aumento inclinado para a esquerda, um meia sem tirar da agulha, uma laçada, insiro de novo, faço mais um meia, agora sim eu posso tirar os pontos da agulha esquerda. Continuo tecendo em meia mais uma vez até faltar 2 pontos para eu chegar no marcador. E já cheguei, porque eu estou na manga, são apenas 10 pontos. Essa inclinação agora tem que ser para a direita, então é o ponto meia que está errado. Então, desvirei aqui, insiro a agulha dessa forma, um ponto, uma laçada, insiro a agulha de novo para fazer outro ponto. Fiz um aumento e agora nós vamos fazer o último aumento, que é depois do último marcador amarelo-limão. Esse ponto está na posição correta, esse aqui está em tricô, então eu vou virar. Dois juntos em meia, não tiro da agulha esquerda, faço uma laçada, insiro a agulha de novo, faço mais um meia e agora sim eu posso tirar da agulha. E agora eu continuo tecendo normal em meia até chegar ao marcador lilás. Eu não vou fazer aumentos antes do marcador lilás. Passo o marcador para cá, faço 5 pontos em meia. E uma diminuição inclinada para a direita. Pronto. A partir de agora, todas as carreiras do avesso serão assim. Eu começo, como sempre, um ponto sem fazer, já pegando aqui uma laçada com o fio, 5 pontos em meia. E os 70 pontos que estão entre os 2 marcadores lilás, eu faço todos eles em tricô.
sempre assim nas carreiras do avesso. Eu vou tecer aqui até o final dessa carreira, faço os 70 que estão entre os marcadores roxos em tricô e os demais pontos eu faço daquela forma que vocês já sabem, que é a barra das casinhas dos botões desse cardigan. Gente, eu voltei para mostrar para vocês, ó, eu fiz aquela carreira do direito, fiz uma do avesso, e agora eu vou mostrar para vocês porque a posição dos pontos vão estar sempre assim agora, ó. Tá vendo que essa perninha aqui de trás, ela tá mais inclinada para a direita do que a da frente. Isso acontece no tricô de quem faz no método continental da vovó. O continental clássico não vai estar assim, tá? Então, se as perninhas de trás do seu ponto tá mais inclinado para a direita, significa que você tece como eu. Então, antes do marcador, a gente precisa inverter esses pontos aqui. Caso contrário, você vai ter que inverter os pontos depois do marcador. Então, inverti os dois agora e faço. Meia, uma laçada, mais meia. E só então eu tiro da agulha, tá? Fiz mais um aumento deste lado, passo o marcador e agora esses dois estão os dois na posição correta, se você tece como eu, obviamente. Então, eu não preciso virar nenhum deles. A partir da terceira carreira, fiz o meu aumento e continuo tecendo, tá? A partir de agora, os meus aumentos vão ser sempre assim. E eu vou tecendo dessa forma, aumentando sempre antes e depois do marcador, amarelo, antes, depois do lilás não tem aumento, tá, gente? Fazendo avesso em tricô, eu vou tecendo até chegar mais ou menos uns 27 centímetros de altura, e aí eu vou medindo numa outra blusa minha. É bom ir sempre medindo para ver se tá dando certo as medidas, se não precisa desmanchar e fazer de novo. É sempre importante medir. Então, eu continuo tecendo a minha blusa. Vou medindo. Depois eu volto com vocês para ir mostrando os próximos passos. Só sei que eu tô amando tecer com esse fio e tá ficando fofo demais o nosso cardigan. Mais aumento, eu esqueci de virar. Tá vendo? E não foi proposital não, gente. Foi porque eu tava empolgada aqui. Agora sim, virei, faço aumento. Toda a carreira do direito está tendo aumentos antes e depois do marcador amarelo, tá? Todas as carreiras do direito. Do avesso não temos aumento. Apenas tecemos o ponto em tricô. Os 70, né? Os das bordas é em meia. Ó, faltam 2. Eu estou antes do marcador, então eu tenho que virar. Ponto, laçada, ponto e meia, tiro da agulha.
Agora eu não preciso mais fazer aumentos nesta carreira. Eu acho que não tem segredo, né, gente? Carreira do direito faz os aumentos, carreira do avesso não faz. Tranquilo assim, a gente continua tecendo assim por pelo menos umas 25 carreiras, depois a gente avalia, vê se continua aumentando, vai ter bastante aumento. Isso é certo. E a casinha dos botões, Lígia, a casinha dos botões eu vou fazer a cada 7 centímetros. Tem que cuidar para não esquecer. A cada 7 centímetros eu vou fazer uma casinha de botão como essa aqui que eu fiz aqui. Vou continuar tecendo o meu trabalho e quando ele estiver maior eu volto com vocês. Coloquei aqui em cima de uma outra blusa, gente, olha só que fofo que tá ficando. E aí, ó, essa linha aqui, ela ainda vai vir até aqui. Eu medi, ainda tem uns 12 centímetros pra gente fazer. Até agora eu fiz 24 carreiras, então tem, digamos que o dobro. Pra eu fazer, eu faria mais umas 24 carreiras. Então, mais 24 aumentos em cada manga, na parte das costas e na parte da frente. E isso vai ser suficiente para fechar com o número de pontos que eu tenho. Eu medi agora para calcular, porque caso fosse necessário, eu faria aumentos também na carreira do avesso, né? Em alguma carreira do avesso para fechar o número de aumentos que eu preciso. Mas não vai ser necessário. Então, eu vou continuar tecendo. E quando eu chegar na parte de dividir o corpo e as mangas, daí eu volto com vocês. Mas tá ficando muito fofo o nosso trabalho. Olha, gente. Eu tô medindo aqui, ó. E ele chegou aqui. Vai ficar bem folgado. E agora, então, eu já posso separar o corpo das mangas. Já dá pra ver o degradê aqui, ó, já tá clareando. Tá ficando muito lindo. E eu vou mostrar pra vocês, então, como é que eu faço pra separar as mangas do corpo. Está aqui, então, o meu trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi medir se ainda não tinha 7 centímetros aqui. Porque daí eu teria que fazer uma casinha de botão, né? Não podemos esquecer das nossas casinhas para os botões do nosso cardigan. Eu fiquei aqui com esses 6 pontos aqui da borda, né? Aqui eu tenho 36 pontos em cada lado da frente. Nas mangas eu tenho 56 pontos em cada manga e na parte das costas eu tenho 74 pontos. O mínimo era 73 nas costas, 52 nas mangas e 37 em cada lado da frente. Só que na frente, além desses 36 em cada lado, eu tenho mais 6 aqui dessa borda, né? Então, estamos bem. Já podemos separar o nosso cardigan. Então, eu vou virar aqui, eu estou numa carreira do avesso. Eu vou fazer essa separação na carreira do avesso mesmo. Prestem atenção. Vou tentar deixar esse fio pro lado de fora. Faço aqui a minha borda bonita. Olha só como tá ficando bonita a nossa borda, gente.
Eu amo esse detalhe. Então, fiozinho pra cima, tiro o ponto sem fazer, com uma laçadinha aqui já. 5 pontos em meia, lembrando que eu medi, ainda não temos 7 centímetros da última casa de botão, então não precisamos fazer nessa carreira. Vou passar meu marcador e vou tecer em tricô toda essa parte da frente. Cheguei aqui, teci toda a primeira parte da frente e agora eu cheguei na primeira manga, então eu vou tirar o meu marcador, vou colocar assim a minha agulha para não ter perigo de eu perder ponto aqui. Agora eu vou pegar um fio de cor diferente, certo? Ou se você tiver um alfinete de segurança também, eu não tenho, eu vou aqui com esse fio. E eu vou passar todos os 56 pontos de uma das mangas, eu vou passar para esse fio azul. Com muito cuidado, para não perder nenhum dos pontos. Simplesmente vou inserindo a agulha como se eu fosse costurar. Como o fio tá duplo, a agulha não tá querendo vir muito, não. Pronto, ó, passei os 56 pontos da manga para esse fio azul aqui. Eu vou deixar eles bem distribuídos aqui no fio. Ele tá se dobrando porque ele é em ponto malha, né? Mas olha, aqui está, vou deixar eles bem distribuídos, bem soltinho. Vou dar um nó aqui, para caso eu queira experimentar. Vou fazer um top. Deixar bem folgadinho. Esse marcador aqui eu não preciso mais dele, porque eu não vou mais fazer aumentos, então eu posso tirar. E agora eu vou unir aquela parte da frente que eu já teci com a parte das costas. Aproximar aqui da ponta da agulha. Eu só venho com o fio e teço o ponto em tricô. Eu puxo bem esse fio aqui, ó, pra ele ficar bem juntinho aqui e faço o ponto. No início, o ponto vai parecer que tá meio soltinho. Depois ele vai se ajeitando conforme eu for tecendo o meu trabalho. E vou tecendo toda a parte das costas em tricô. E a minha manga tá aqui, ó, gente. Tá? Minha manga tá aqui, bem segura com esse fio. Depois que eu tecer toda a parte do corpo, eu volto para tecer essa manga. Então, agora eu vou fazendo a parte das costas em tricô, até chegar a manga do outro lado. Nós ainda temos uma manga, ainda temos uma parte da frente para fazer nessa carreira, além das costas que eu tô tecendo agora. Então, vamos ir tecendo aos pouquinhos e eu vou mostrando para vocês como é que vai ficando.
terminando aqui de tecer a parte das costas, os nossos 74 pontos. Agora eu posso tirar esse marcador, não preciso mais dele porque eu não vou mais fazer aumentos. E essa manga aqui, eu vou proceder da mesma forma. Vou pegar um outro fio azul, vou passar os pontos para dentro desse fio. Simplesmente insiro a agulha como se fosse tricotar. E passo os fios para agulha, os pontos para agulha. E a agulha eu passo por dentro do fio. E assim os meus pontos vão ficar protegidos por esse fio. Vou fazer isso com toda essa manga também. Depois disso eu volto com vocês pra gente tecer a última parte da frente. Aí assim nós vamos ter separado o corpo das mangas e vamos poder dar continuidade ao próximo passo desse cardigan, que tá ficando muito fofo, gente. Eu tô apaixonada. Com certeza vai ser uma peça que eu vou usar muito. Quem me segue no Instagram vai ver muito look com essa peça. Ó, acabei de passar a última manga. E assim como eu fiz antes, agora eu também vou deixar ela bem abertinha. Vou dar aqui um top. Se eu quiser experimentar, cabe quase 2 braços ali. Deixar amarrado aqui. Tiro a agulha, deixo aqui. E agora eu vou unir a última parte que falta do meu cardigan, que são os 36 pontos da parte da frente, mais aqueles pontinhos para a casa do botão. E assim como eu fiz antes, eu vou deixar esse fio aqui bem puxado aqui para cá, bem firme. Ó, os próximos pontos eu sigo dando uma puxadinha aqui, que é para ele ficar o mais firme ali possível. E eu vou continuar tecendo em tricô até chegar ao marcador lilás, onde daí eu vou fazer a borda da casa dos botões ali. Ainda não tá numa carreira para eu fazer a cava, aliás, a casa dos botões eu faço sempre no direito, né? Sempre na carreira de direito. Continuo tecendo, quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. E aqui está, gente, ó. Aqui minha manga, aqui a outra, ó. E as costas do cardigan estão unidas à frente. Primeiro eu vou tecer, então, toda a parte do corpo, depois eu faço uma manga, depois eu faço a outra manga. Já cuidei ali como é que tá o meu fio, deixei do lado de outro novelo, porque é exatamente nesse ponto que eu vou começar a usar o próximo novelo, para que as mangas fiquem bem seguindo esse degradê aqui, tá? Não vou usar os novelos de qualquer forma aleatoriamente, não. Eu quero as mangas seguindo o degradê, exatamente como eu comecei aqui, certo? Então, agora, gente, é só eu continuar tecendo, fazendo aqui a borda e o restante, meia no direito, tricô no avesso, até eu atingir o comprimento que eu quero para essa peça. Então, eu vou deixar vocês tecendo até a gente atingir o comprimento que a gente quer. Eu aqui com o meu cardigan, você aí
tecendo o seu. E no próximo vídeo, então, a gente continua. Combinado? Não esquece de dar o like se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá!